Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus e que possamos ter uma segunda sendo bem aproveitada os ensinamentos que vamos ter acerca do Evangelho do Mestre Jesus, que sempre é inspirador para todos nós. Hoje vamos trabalhar em torno do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Vamos tratar de um título bem específico, que é Formas de Caridade. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, ou quando nós começamos a ter contato com o Evangelho do Cristo, uma palavra bastante circulada no meio das escrituras, dos evangelhos, é a palavra caridade. Mas muitas vezes esta palavra passa na nossa percepção sem que tenhamos a compreensão devida do que realmente é a caridade, do porquê que ela é tão citada dentro do evangelho, de por que o Cristo trouxe essa frase para nós, que fora da caridade não há salvação, por que nós precisamos praticar a caridade para ter essa salvação, e no nosso dia a dia a caridade se torna uma coisa meio que banal. Nós a praticamos às vezes de forma automática, achando que aquilo que nós entendemos por caridade é aquilo que tem no dicionário, que conceitua a caridade de uma forma simplificada, vamos dizer assim. Porque lá no dicionário nós vamos encontrar caridade como sendo uma ação que vai auxiliar alguém, favorecer alguém, essa ação praticada por outra pessoa que sentiu o seu coração tocado da necessidade do auxílio. E essa pessoa acaba auxiliando esse seu próximo, fazendo a chamada caridade. Mas, como nós vimos aqui no nosso título, existem formas de caridade. E na visão espírita, a caridade ela é muito mais do que ajudar alguém, auxiliar alguém. Ela tem um significado diferente quando nós começamos a tentar compreender o que realmente é a caridade. Na visão espírita, para nós termos uma ideia, a doutrina espírita conceitua a caridade como a caridade moral ou a caridade material. A caridade moral, que é o que nós mais pregamos dentro da doutrina espírita, que é a que devemos fazer, nós sabemos que ela vai beneficiar tanto o caridoso como aquele ser assistido. Por quê? Porque ele vai mexer na evolução de ambos. Porque vai a trabalhar a moral de ambos. E a caridade material é aquela caridade da beneficência, né? Do auxílio, da distribuição de sopa, da distribuição de pão, roupa velha, aquele tênis furado. E olha só, muitas vezes nós temos essas coisas lá no nosso guarda-roupa, né? No nosso armário, e achamos a necessidade não de darmos para alguém, mas de nos livrarmos dessas peças. Então nós vamos lá no dicionário, pegamos o conceito de caridade, que simplesmente é dê para alguém alguma coisa que você está fazendo caridade. E lá vai o tênis chulezento, a camisa rasgada, né? Muitas vezes aquele chinelo surrado, o garrão tudo gasto.
E nós achamos que estamos fazendo caridade. Então vem a doutrina espírita e nos traz um conceito de caridade que faz com que aqueles que explorem esse entendimento da doutrina acerca da caridade comecem a ter uma compreensão um pouco mais elevada da caridade. Então, quando nós falamos de caridade material, nós vamos ver que, geralmente, o assistencialismo está junto desta caridade. A beneficência está junto com essa caridade. E quando nós vamos ver, por exemplo, o que significa essa beneficência para o ser caridoso, nós vamos ver que lá no dicionário também diz que é a prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo através da filantropia. Mas daí alguns vão se perguntar assim, tá, mas eu fazendo a caridade material, estou beneficiando alguém, eu não estou praticando bem? Sim, estou. Aí é que vem o pulo do gato, como se diz no ditado popular, né? Porque a doutrina diz que não basta apenas fazer o bem como forma de caridade. Esse bem, esse fazer o bem, tem que ser de uma forma desinteressada. Ou seja, eu não posso levar vantagem em nada quando eu estou fazendo ou estou praticando esse bem. Porque senão já não conta. Ah, mas a pessoa não está fazendo mal. Olha, na pior das hipóteses, nós não devemos fazer o mal nunca. Né? Devemos fazer o bem. Mesmo sendo com algum interesse. Quer dizer, o ser já está evoluindo um pouquinho. Eu comecei a fazer o bem para alguém, mesmo sabendo que eu vou ganhar algo em troca, mas eu tenho que ter consciência que não vai contar quando eu estiver do outro lado e for questionado. Quanto bem você fez para as pessoas que deixou? Ah, mas eu ajudei, eu distribuí sopa. Não, a distribuição de sopa não vale, porque você distribuiu sopa, porque o teu chefe falou que cada dia de sopa distribuído você ia ter alguns dias de folga. Então eu vou lá ajudar na distribuição de sopa. Né? Sempre tentando ter aquela vantagem, né? É aquela questão do político, né? Por exemplo, chega na época da eleição, ele vai ajudar as pessoas. Ele vai auxiliar as pessoas, vai fazer doação para as pessoas, mas essa ajuda vem em troca do voto. Não tem nada de caridade. Então essa forma que a doutrina interpreta a questão de fazer o bem, praticar a caridade, é válida? É válida, mas tem que ser desinteressadamente. Não podemos levar vantagem enquanto estamos fazendo ou praticando essa caridade. Então, quando nós entendemos que a virtude de fazer o bem começa a nos rodear, a nos querer uma interpretação mais profunda, nós começamos a compreender que algo está nos cercando, está nos incomodando, está nos perturbando, de que devemos entender o que queremos realmente quando praticamos a caridade. Mas uma vez nós sabemos que fazer o bem é uma virtude, se isso nos incomoda, quer dizer que quando eu tiver algo em troca, e isso me incomodar, opa, já tive uma evolução. Eu fiz o bem, ganhei algo em troca e aquilo me incomodou.
já estou evoluindo. Por quê? Porque ao fazer sem interesse, nós estamos sendo benevolentes. Olha só, com interesse nós estávamos sendo beneficentes. Agora, sem interesse, nós passamos a ser espíritos benevolentes. Que lá no dicionário também diz assim, ó, demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outra pessoa, revelando altruísmo e empatia. Quer dizer, eu não estou ganhando nada em troca, mas me coloquei no lugar do necessitado e achei, por justiça divina, por saber que eu sou capaz de auxiliar esse necessitado, de ir lá e praticar a caridade desinteressadamente. Olha só que mudança de um ambiente para o outro. Quando eu pratico a beneficência e quando eu me torno benevolente. Mas, como eu estava dizendo, fazer o bem é importante. Não devemos nunca fazer o mal, como estávamos comentando. Evitar ao máximo fazer o mal. Por quê? Porque ao fazermos o mal, praticarmos o mal, vamos estar gerando algumas provas e algumas expiações, que a doutrina nos diz que se não conseguirmos quitar nessa encarnação em que estamos aqui, nós vamos levar para outras. Isso ficará por uma próxima encarnação. Esse mal que não conseguimos resolver. Então, fazer o bem, mesmo que com algum interesse, já é uma vantagem. Eu acho que cada um de nós, de repente, já teve uma situação dessa, né? De alguma vantagem levar em alguma ação feita para alguém, né? E isso não é nenhum erro, assim, que, nossa, agora você vai pagar porque você levou uma vantagem. Não. É uma evolução, né? Nós estamos num caminho que está nos levando a uma evolução sempre constante. Porque não estamos fazendo mal, estamos praticando bem, né? Mesmo com interesse, mas vamos chegar a ser benevolentes, porque vai chegar num ponto que a nossa consciência vai nos incomodar. E daqui a pouco nós estamos fazendo bem sem nem pensar em levar vantagem. Porque essas condições nós temos como alcançar através da evolução, através da compreensão. E Allan Kardec, acerca disso, ele vem contribuindo na doutrina espírita. Em alguns textos assim bem elucidatórios acerca do que ele fala sobre a caridade. E um deles diz o seguinte: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela não manda ser indulgentes, ou seja, ela não manda a gente perdoar porque temos a necessidade de perdoar. Isso é uma coisa inerente do espírito. O espírito não vai evoluir se não perdoar. Isso é uma coisa que todos nós temos que evoluir, a questão do perdão. E nos proíbe do infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Você vê, aqui ele está falando da esmola.
E se vê o cuidado que nós temos que ter nessa questão de fazer essa caridade através da esmola. Porque muitas vezes aquele que estamos auxiliando, ele acaba sendo humilhado por nós, sem mesmo nós percebermos. Por quê? Porque estamos fazendo uma caridade com interesse. Muitas vezes essa esmola vem acompanhada de uma foto. Muitas vezes essa foto vai para uma rede social, né, onde começa a encher de comentários. Nossa, como o Márcio é caridoso, olha só. Está lá tirando foto com um pobre, está dando esmola, né? E o ego velho do Márcio, ó. E esse pobre, esse ser, esse irmão que está necessitado, está sendo humilhado em um momento em que ele mais necessita da caridade, como Jesus ensina. E a pergunta 888 do Livro dos Espíritos vem nos auxiliar nessa compreensão, porque Kardec pergunta o seguinte aos Espíritos: o que pensar da esmola? E os Espíritos respondem o seguinte: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Mas Kardec ele acaba insistindo na pergunta, né? Então ele faz a 888A, que é outra pergunta. Então, condenais a esmola? E olha que os Espíritos respondem: não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. A intenção que essa esmola vai sair da mão do caridoso para a mão do necessitado. O homem de bem que compreenda a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Ou seja, sem esperar nada em troca. Então aqui os Espíritos não condenam a questão da assistência através da ajuda mútua, através da esmola, através da doação de roupa, através da doação do calçado. Mas o que é mais fácil? Eu tirar um tênis furado lá do armário, lá do guarda-roupa, e dar para alguém? Ou eu ir numa loja, comprar um tênis novo e levar para esse alguém? Aí nós sempre jogamos na balança, né? Opa, mas se eu tirar o tênis lá do armário, já está furado, mesmo estando meio novinho ainda, mas eu vou ter um espaço a mais no armário, ó, já levei vantagem. Então já não conta como sendo a caridade como Jesus nos ensina. E é um caso de se pensar, porque são situações que às vezes nós não nos demos por conta, mas está no nosso dia a dia isso. Eu digo assim, essas vantagenzinhas que vamos levando, né? Às vezes no trabalho, né? Às vezes na própria sociedade, algumas ações nos fazem ter decisões ou ações em que vamos levar vantagem. E na verdade não devíamos. Ah, mas vou comprar um carro. Aí eu saio bem louco de lá, falando assim, mas dei um cano lá no carro da garagem. Consegui comprar o carro, 2 mil reais abaixo da FIP. Sai ali contando vantagem. Isso não me faz pensar que, por exemplo, esse dinheiro, esse valor, de repente vai fazer falta para ele, né?
Mas como eu levei vantagem, para mim está tudo certo. E várias outras situações que às vezes se apresentam no nosso dia a dia. Então só acende uma luz assim na nossa cabeça, na nossa consciência, de como temos que prestar atenção nos momentos em que vivemos, no automatismo, sem de repente prestar atenção no outro. Tá sendo bom para mim, mas está sendo bom para ele também? Porque diz assim que o negócio bom é esse, né? Quando é bom para as duas partes, aí tá tudo resolvido, né? Mas enquanto nós temos essa consciência de estarmos levando vantagem, aí que mora o perigo, né? De às vezes querer fazer a caridade, querer levar a vantagem e depois achar que tá tudo certo para desencarnar e ir lá e pode passar régua aí que eu fiz tudo certinho. Aí vem o desespero, né? Então tem uma história no Evangelho que diz assim, que 2 homens acabavam de morrer, dissera a Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesados. Quando ambos chegaram ao último momento, mandou Deus que trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava metal que enchia o saco. O outro era pequenino e tão vazio que se podia contar as moedas que continha. Este é meu, disse um, reconheço, fui rico e dei muito. Este é meu, disse o outro, sempre fui pobre, quase nada tinha para repartir. Mas, surpresa! Posto na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro. Tanto que fez elevar muito o primeiro no prato da balança. Então, disse Deus ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E demais, dando, de nada te privastes. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o teu. Ser a tua esmola contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representa uma privação que te impusestes. Não deste esmola, entretanto, praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levada em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as tuas ações lhe revelaste, passa à direita e vai receber a tua recompensa. Esse texto é do um espírito protetor que consta no Evangelho, lá no capítulo 13, se alguém quiser dar uma olhada, e que resume o que nós vivemos muitas vezes encarnados no planeta Terra. Acumulando bens materiais, acumulando muitas fortunas, e quando nós temos a oportunidade de fazermos o bem através do que nós acumulamos, nós vamos fazer esse bem, essa caridade, com interesse. Com interesse. É aí que nós vamos ver milionários, por exemplo, no planeta Terra hoje, fazendo doações, empresas fazendo doações, principalmente a ONGs, alguns setores do governo. E quando a gente vai ver por trás disso, por que ela está fazendo essa doação? Porque ela vai tirar algo em troca. Ela vai ter uma isenção, né, muitas vezes de tributo,
Ela vai doar tanto, mas vai ficar tanto tempo sem pagar impostos. Aí ela está fazendo uma caridade, mas é uma caridade que não vai privar a empresa de nada. Assim como uma pessoa não vai ser privada de nada quando ela tem essa reação de tirar da sua fortuna, por exemplo, assim, uma quantidade e através do seu CPF doar. Mas ela vai doar por quê? Porque ela vai receber algo em troca. É por isso que na balança de Deus, o saco do pobre, onde tinha poucas moedas, pesou muito. Chegou a elevar, né, o outro saco do rico. De tanta importância moral que tinha. Porque tudo aquilo que ele se privou foi por caridade moral, sem interesse nenhum. Então, quando nós vamos estudar alguns textos que falam sobre caridade, um texto que nós não devemos deixar de fora é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Porque ele vai sintetizar tudo aquilo que nós falamos aqui, aquilo que nós compreendemos que nós já somos, bondosos, caridosos, né? Aqueles seres que já são iluminados, que é só desencarnar para encontrar Jesus, né? Muitos de nós já acham que está apavorando, né? Então São Paulo vem nos dizer o seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que se soa e um símbolo que retira. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até os pontos de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se gasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Essa carta de Paulo está na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. E é de fundamental importância para quem quer ficar sabendo do que realmente é ser caridoso, o que realmente é a caridade. Porque a caridade não se restringe àquilo que nós achamos que o dicionário nos diz. É só aquilo ali. Então vem o Consolador e nos aprofunda um conhecimento acerca da caridade. Ela envolve mais virtudes junto dela. Acredito eu que um ano atrás, mais ou menos, eu fiz uma exposição sobre, se eu não me engano, sobre a benevolência, sobre a indulgência, em que eu falei sobre a caridade também e dei algum exemplo. E me atrevo a trazer esse exemplo de novo, porque assim, eu levo esse exemplo para a minha vida, para entender bem certinho o que realmente é a caridade e o que são essas virtudes. Não sei se alguém estava presente, mas eu falei sobre o fruto do ariticum, araticum, como queira, como sendo um exemplo de nós materializarmos o que é a caridade e o que são as virtudes. Então, quando nós pegamos o fruto
Esse fruto por si só, ele seria a caridade. E nós sabemos que dentro do fruto possuem vários caroços, né? E esses caroços, quando nós trouxemos para o nosso estudo, eles vão ser as virtudes que formam o fruto que é a caridade. E é justamente essas virtudes que muitas vezes faltam para nós trabalharmos no nosso dia a dia, para que conseguimos juntar essas virtudes e formarmos o fruto caridade. Mas para nossa compreensão, assim, ó, para nós entendermos como é difícil nós sermos caridosos. Ninguém pode dizer que, eu já sou um ser caridoso. Por quê? Porque nós temos várias virtudes que formam esse fruto e nós temos que trabalhar uma por uma. Mas eu já consigo, Marcos. Eu já tenho algumas coisas que eu consigo fazer. Lógico, todos nós temos algo que já aprendemos, algo que já transcendemos e que nessa encarnação nós não precisamos resgatar. Mas tem muita coisa que nós, se explorarmos bem profundamente assim o nosso próprio ser, nós vamos ver que tem muita coisa para nós fazermos ainda. Então, assim, muitas vezes a gente não perdoa, né? E o perdão é uma virtude que devemos trabalhar, o amor é outro, a tolerância, a fé, e assim vai. Eu trouxe uma lista aqui de virtudes, para nós termos uma ideia, porque muitas vezes a caridade, ela nos exige que nós tenhamos essas virtudes trabalhadas em nós, às vezes a gente nem sabe que isso é uma virtude que deve ser trabalhada. Olha só, as listas das virtudes, algumas, não trouxe todas, né? Benevolência, a bondade, a justiça, a paciência. A paciência aqui, ó, eu acho que aqui dentro já deve ter gente que já se incomoda com a paciência, né? A minha esposa me dá uma pessoa que não é paciente. Né? É uma virtude que tem que ser trabalhada, podemos trabalhar, né? A calma, a empatia, olha só. Sinceridade, responsabilidade, espontaneidade, a coragem. Coragem é uma virtude que devemos trabalhar. Mas coragem, não precisa de coragem para ser caridoso. Será? Você teria coragem de sair com uma panela de sopa e ali no centro tentar achar alguém para ser caridoso? Será que não precisamos trabalhar a coragem? Tudo nós precisamos trabalhar. A prudência, a honra, o desapego. Como é que vamos ser caridosos se nós somos apegados? Temos que trabalhar a virtude do desapego. E assim, nós não vamos colocar para dentro da nossa boca todos os carroços de uma vez só do Ariticum, né? Não tem nem como. Nós temos que degustar um a um. A hora que nós limparmos aquele carrocinho, colocamos outro. Então, assim é com as virtudes. Nós temos que ir trabalhando conforme elas vão aparecendo na nossa vida, no nosso meio. Nós vamos trabalhando uma a uma. Até que um dia, e esse um dia vocês compreendem assim, algumas centenas de anos, milhares de repente, nós seremos seres caridosos. Todas as virtudes. Mas podem ter certeza que nós vamos subir de classe ali na classe dos espíritos ali, né? E algumas virtudes aqui nós já trabalhamos aqui, em algumas exposições. A indulgência foi que eu falei que eu trouxe esse exemplo, né? É uma palestra sobre a indulgência. A humildade, a gente sempre fala aqui na Casa Espírita, né? Que são coisas assim que é do nosso dia a dia. Tem coisas que é do nosso dia a dia, então nós nos sentimos com mais facilidade, vamos dizer assim, de trazer aqui nas exposições, né? Tem coisas que são mais íntimas da pessoa, que a pessoa tem que trabalhar no seu íntimo, que a gente não explora tanto. Mas são várias virtudes que formam esse fruto chamado caridade, que muitas vezes nós achamos que estamos prontos para o trabalho, estamos prontos para a vivenciar a caridade, e não estamos. Então, quando vem a oportunidade, porque vai surgir a oportunidade,
E isso é uma coisa que nós sempre colocamos aqui, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quando nós formos caridosos, com certeza vai aparecer a oportunidade de nós sermos caridosos. E a hora que essa oportunidade aparecer, como é que nós vamos reagir? Será que estaremos prontos? Tem um livro que eu gosto muito, que é psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Eu gosto muito desse livro, até porque, assim, ó, quando ele veio de uma forma, assim, que vem comprovar algumas coisas que a doutrina espírita nos coloca, né? Porque Chico Xavier, sem saber do outro médico que era Valdo Vieira, eles acabaram psicografando esse livro separados. O Chico Xavier fez as páginas ímpares e Valdo Vieira fez as pares. E depois a espiritualidade juntou os dois e formou o livro Sexo e Destino. Mas eu lembrei agora desse livro por quê? Porque nesse livro tem um advogado chamado... vai me fugir o nome dele agora. É um advogado que faz um personagem do livro em que ele já se sente caridoso. Por quê? Porque ele trabalha numa esfera bem elevada do nosso lar. Pedro Neves. Pedro Neves é o nome do advogado. Então, o Pedro Neves ele já trabalha numa área de assistência no nosso lar com a conversação fraterna. Então, a função dele lá no Ministério do Auxílio é receber espíritos que acabaram de desencarnar, que já tiveram o mérito de estar lá no Ministério do Auxílio para serem auxiliados. Então, eles vão passar pela conversação através do Pedro Neves e outros vários trabalhadores que lá existem. Mas o que chama a atenção assim, que como é um ministério que necessita de trabalhadores já habilitados, olha só, no nosso pensamento, Pedro Neves já tinha algumas virtudes trabalhadas enquanto ele estava encarnado, que ele levou depois de desencarnado e que o auxiliou a estar trabalhando no Ministério do Auxílio lá no nosso lar. Mas o que acontece? Algumas coisas ficaram para trás. E depois de 20 anos como trabalhador do nosso lar, isso que ficou para trás começa a incomodar Pedro Neves. Ele começa a ficar um tanto quanto incomodado. E ele sente a necessidade de descer até a crosta da terra. Lógico que ele vem acompanhado junto com André Luiz e toda uma equipe de trabalhadores, né? Para tentar compreender aquilo que ele deixou para trás e tentar trabalhar agora através de um genro mentiroso, cínico, né? E que só atrapalha a vida da filha do Pedro Neves, que está para desencarnar lá na Terra, né? Ele vem trabalhar a sua relação não com a filha, mas com o genro, né? Então ele vem trabalhar o perdão, ele vem trabalhar várias situações assim que ele acabou deixando passar enquanto ele estava encarnado, né? Então esse é um livro muito bom, eu indico a leitura para vocês, Sexo e Destino. Não vou contar o livro, vou deixar vocês curiosos, mas assim, é um livro que esboça assim que enquanto nós nos esforçarmos aqui para trabalhar essas virtudes em nós, quando a gente parte daqui para o mundo espiritual, nós já vamos com uma bagagem de conhecimento. Nós vamos ser totalmente caridosos? Não. Mas aquilo que nós levamos já vai nos servir como ferramenta de trabalho num ambiente em que muitos acham que vão descansar. Que vão lá virar anjinho, comer leite e mel, né, seu Valentim? Como alguns pensam, e viver eternamente. Não, porque depois, aquilo que nós deixamos vem nos cobrar, mesmo com o tempo. Então, trabalhar a virtude para sermos caridosos é uma coisa assim que vai nos auxiliar muito. E o que vai nos auxiliar bastante é nós termos Jesus como referência. Nunca esquecer do Mestre Jesus. Porque quando nós
acharmos que estamos certos naquilo que estamos fazendo, e quando nós tivermos dúvida daquilo que estamos fazendo, vamos recorrer ao Mestre Jesus, que Jesus nunca erra, e ele sempre aponta o caminho para nós. E eu trouxe aqui para encerrar, no Livro dos Espíritos, a questão 886, que vai falar sobre a caridade e amor ao próximo, que vai fazer parte da lei de justiça, de amor e de caridade. Há mais um texto falando de caridade. A 886, então, os Espíritos perguntam o seguinte, a Kardec pergunta o seguinte aos Espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha só, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Simplesmente os Espíritos resumem nisso. Segue-se depois uma explicação, né? Mas basicamente o que Jesus entendia era isso. Às vezes parece complicado, né? Meu Deus, caridade é uma coisa muito complexa, né? E eu falei agora, tem todas essas virtudes aqui para nós compreender, né? Mas se nós focar em cima da indulgência, do amor e da caridade, as outras vêm tudo por acréscimo. Porque nós não vamos conseguir saltar, dar saltos altos, sem passarmos por essas três. E uma vez entendendo, nos colocando no lugar do próximo, aplicando o amor e a caridade, estamos no caminho certo. Enquanto isso não acontece, ficamos com o início do nosso texto, em que, se pudermos, vamos fazer o bem. O mal deixamos para trás, em hipótese nenhuma. Mesmo com algum interesse, mas vamos praticar o bem. O já é um sinal de que nós estamos querendo mudar. E esse sinal de mudança, para o alto, é uma luz que se acende a mais aqui no planeta Terra. Porque nas condições em que o planeta está vivendo, nas condições em que nós estamos enfrentando no planeta, cada vez mais nós precisamos de espíritos iluminados. E essa iluminação só vem com o conhecimento. Por isso é importante nós estudarmos os evangelhos, não ficarmos só através da exposição doutrinária aqui na Casa Espírita, termos o Evangelho segundo o Espiritismo em casa. Sei que muitos aqui ganharam o Evangelho, né? Alguns compraram, alguns estudam já na Casa Espírita o Evangelho com nós, mas em casa a prática do Evangelho, ele só auxilia no crescimento dessa luz divina. E, como eu estava falando, com Jesus se torna tudo mais fácil. Então, sejamos caridosos conforme já compreendemos. Se não conseguimos ser totalmente, vamos fazendo bem, devagarinho, devagar e sempre. A minha mãe sempre fala, devagar e sempre. A gente vai chegando longe. E com Jesus, né, as coisas se tornam cada vez melhores na nossa vida. Eu espero que eu tenha me feito compreender, que o Mestre possa nos auxiliar, possa estar presente conosco através dos nossos mentores, né? Que possamos, em prece, pedir para que eles nos auxiliem. Muitas vezes nós somos caridosos com outras pessoas, mas não somos com nós mesmos. E tudo começa por nós, né? Nós conseguir fazer uma oração, fazer uma prece para nós mesmos, nós vamos conseguir estar iluminados para auxiliar outras pessoas. E assim nós seguimos. Em nome de Deus e de Jesus, muito obrigado a todos. Que assim seja.